Olá, queridos! Hoje vamos falar um pouquinho sobre a reprodução dos vegetais. Mas que é isso? Plantinha reproduz? Reproduz. Plantinha reproduz, plantinha dá mudinha, plantinha gera descendente, plantinha só não faz bobice, mas eles se encontram, tá? No primeiro momento, então, o que devemos aí lembrar? Toda planta, toda alga, ou seja, todo vegetal, ele tem capacidade de reproduzir. No primeiro momento, estarei falando com vocês da reprodução dos vegetais, o que é possível dentro do reino, independente de ser planta ou alga. O que foi evidenciado? Dentro do reino vegetal, há tipos de ciclo de vida, de reprodução, de ciclo vital, de propagação da espécie. Então aqui a gente vai abordar a reprodução, que é a mesma coisa que ciclo de vida e ciclo vital. O que foi evidenciado de tipos dentro do reino vegetal? Qualquer vegetal, então de toda variedade que você pensar, uma samambaia, um musgo, né? Uma planta frutífera, uma alga parda, uma alga verde, uma alga vermelha, não importa. Qualquer vegetal foi evidenciado um tipo de ciclo que nós chamamos de aplonte ou haplobionte. Aplonte ou haplobionte é por quê? De onde veio esse nome? Já sabemos que onte tem a ver com indivíduo, organismo, bio, ser vivo. Então é aquele ser vivo que no ambiente, na natureza, ele está representado na forma haploide. O que é haploide? Vamos retroceder, recapitular um pouquinho sobre célula. Tem célula haploide e tem célula diploide. O que isso significa? Toda célula haploide é aquela que lá no núcleo dela, onde a gente tem o pacotinho de informação genética, ela tem um cromossomo de cada tipo. Não importa se ela tem 30, se ela tem 50, mas ela tem um de cada tipo. Então, se ela tiver 30, ela vai ter 30 tipos, um de cada. Uma célula diploide, lembra 2 ou duplicado. Então, lá dentro daquele núcleo, ela vai ter 2 de cada tipo. 2 do tipo 1, 2 do tipo 2, do tipo 3, tendo 30, 60, não importa a quantidade, sempre 2 de cada tipo. Se o ciclo é aplonte ou haplobionte, o que isso significa? Eu já estou trabalhando com um ser vivo que ele, enquanto indivíduo adulto, organismo, talo, nossa, mas esse tanto de nome? Sim, por quê? Porque dentro de vegetal eu tenho talófitas, que são as algas, não tem forma nítida, e tenho as plantas. Então, ora você vai ouvir falar organismo, ora você vai ouvir falar indivíduo adulto, ora você vai ver representando talo. Tem nada de errado, isso tudo é possível dependendo do tipo de ser vivo que eu esteja referindo. Nesse ciclo, o indivíduo adulto ele é haploide. Depois foram verificando, mas será que todo vegetal tem o mesmo perfil, tem o mesmo conjunto cromossômico, a mesma quantidade? E viram que não, que tem vegetal, que o indivíduo adulto ele é diploide. Então ele realiza o ciclo diplonte ou diplobionte. Tudo a mesma coisa. O que me interessa aqui? O ser vivo, eu encontro na natureza ele na forma diploide. Então, cada célula que eu pegar do corpo dele, ele vai ter 2 cromossomos de cada tipo dentro do núcleo que ele apresenta. E para a gente ampliar o conhecimento, eles detectaram que além de ter o indivíduo haploide e o indivíduo diploide, tem planta, tem alga, ou seja, tem vegetal, que no ciclo de vida dela inteiro, ou seja, para eu ter um novo indivíduo, ela passa por uma fase haploide e por uma fase diploide. E aí, como é que fica isso? Isso denominou-se de ciclo haplodiplonte ou haplodiplobionte ou metagênese ou alternância de geração.
Alternância de geração eu acho mais tranquilo, porque é isso que você vai entender. Se alterna, ora tem uma fase haploide, ora tem uma fase diploide. Tudo a mesma coisa. Metagênese, alternância de geração, ciclohaplodiploide, ciclohaplodiplobionte, está falando tudo da mesma coisa. E isso representa o quê? Esse ser vivo tem uma fase haploide e uma fase diploide para dar origem ao outro ser. Peraí, mas eu vou começar de qual? Que bagunça é essa? Era só haploide, era só diploide, agora já tem os dois? Depende do tipo de vegetal que eu estou analisando. Por quê? Porque já vimos que numa evolução partimos de alga, que é bem simples, bem primitivo, não tem nem forma nítida do corpo, e chegamos nas plantas mais evoluídas, que tem raiz, caule, folha, fruto, com a culminância desse desenvolvimento, e tem a semente. Então, na verdade, cada planta, cada alga tem um comportamento, mas dentro do reino, esses três foram evidenciados em ciclo reprodutivo. Pois bem, agora vamos detalhar cada tipo, porque temos que ficar fera nesse assunto. Isso é uma questão que a gente tem que garantir se ela aparecer. Por quê? Porque ela vai só definir os termos. Se eu obedeço a sequência, quem é o adulto, para onde vai, rapidinho eu consigo interpretar, independente do nome. Qual é o segredo aqui, pessoal? Bateu o olho, olhou se é haploide, se é diploide, você resolve qualquer questão. O nome vai diferenciar porque vai depender da planta. Mas o que a questão vai estar cobrando? Ciclo reprodutivo. Então, independente do tipo de vegetal, se é alga, se é planta, num ciclo haplonte, que foi o primeiro que eles observaram e identificaram, o próprio nome já diz, o indivíduo é haploide. Então, eu vou colocar aqui indivíduo, organismo, não tem problema. Aí você vai falar assim, poxa, mas quem é esse? Né? Esse indivíduo, esse organismo, pode ser uma alga? Pode. Pode ser uma planta? Pode. Então, esse indivíduo que é haploide, olha o símbolozinho que eu usei, N. N representa o que para mim? Um conjunto de cromossomos, porém, um de cada tipo. Esse indivíduo, para ele reproduzir, ele precisa produzir gametas. Gameta é o quê? É a célula reprodutiva. Todo gameta é sempre uma célula haploide. Aqui não importa, pessoal, se é animal, se é vegetal, não existe gameta diploide. Então fica a dica. Falou gameta, haploide, não se discute. O que vem antes ou depois, nós vamos interpretar. Gameta, sempre haploide. E o gameta nunca desenvolve sozinho. Por isso eu coloquei aqui no esqueminha, olha, eu preciso de no mínimo 2 que irão se encontrar. E esse encontro é chamado de fecundação. O que é a fecundação? É quando um gameta se funde ao outro. Ele encontra o outro para quê? Para dar sequência ao processo reprodutivo. Quando eles fecundam, quem que ele vai formar? Ele forma o zigoto. O zigoto já é uma célula 2N. O que é isso? Diploide. Faz sentido? Faz. Olha que raciocínio lógico. Se cada gameta é N, eu vou juntar N com mais N, eu tive 2N. O zigoto é o início desse desenvolvimento de um novo ser vivo, seja a alga, seja a planta. Então, o zigoto, que é diploide, veja bem, ele tem que formar um indivíduo haploide. Aqui está o X da questão. Ele é 2N e tem que desenvolver indivíduo N. Vamos recapitular. Toda célula não pode sofrer 2 tipos de divisões? Um tipo, mitose. Outro tipo, meiose. A mitose sempre mantém constante. Uma dando origem a 2 células, mantendo a carga genética. A meiose tem como objetivo final a redução da carga genética. Então, se você observar de 2N para N, reduziu. Então, aqui, esse símbolozinho, R e exclamação, onde ele aparecer, vai sem medo de ser feliz. É meiose ocorrendo. E se a meiose ocorreu, a redução. Olha o R. Para você interpretar, está reduzindo a carga genética. Se reduziu, formou o indivíduo N, eu tenho um novo ser.
Um ponto aqui que a gente tem que observar, todo ciclo reprodutivo, o ponto de partida, aconteça o que acontecer, é o ponto de chegada. O que nós tivemos aqui? Vamos voltar e agora, memorizar. O indivíduo que é haploide produziu gameta, então este gameta, de igual para igual, sempre mitose. Reduzindo, meiose, aumentando, fecundação. De N para N, mitose ocorrendo. Então pode aparecer a pergunta, num ciclo aplonte, o gameta é formado pela mitose ou meiose? Nossa, como é que eu vou lembrar disso? Lembra o esqueminha, de igual para igual, mitose. Fechou. Os gametas, cada gameta N formou 2N, fecundação, porque eu estou aumentando a carga. Então, se eu estou duplicando essa carga genética, eu quero um novo ser em formação. De 2N para N, ao Rzinho, reduziu, então é meiose. Então, é clássico esse conceito. Num ciclo aplonte, a meiose é zigótica. Então, isso aqui representa meiose. Nesse ciclo, a meiose é zigótica. Nossa, professor, de onde você tirou mais esse nome para mim? Gente, sem complicar. Nós estamos aqui para resolver o problema. Quem sofreu meiose? Zigoto. Então, ela é zigótica porque foi ele que sofreu esse processo reducional. Além do ciclo aplonte, a planta, a alga, também pode realizar o ciclo diplonte. Você já deve estar aí desenvolvendo o seu raciocínio. Então tá fácil. Se o outro era haploide, partiu do indivíduo haploide, né? Era aplonte, o diplonte vai partir do indivíduo diploide. Parabéns, você brilhou. O raciocínio inicial é esse mesmo. Então, o indivíduo, ou organismo, ou talo, eu não estou inventando nada, tudo é possível dentro da biologia, até porque eu já disse para vocês que a biologia é chique, ela adora nomes diferentes. Esse indivíduo 2N, que é diploide, para ele reproduzir, ele tem que produzir gametas. Cada gameta, o que eu disse, é sempre haploide, não tem gameta diploide. Mas por que não tem, professora? Porque o gameta, ele precisa encontrar com o outro para dar origem a um novo ser. Então, se eu tenho indivíduo diploide, 2N, formando gameta haploide N, o que está acontecendo aqui? Reduzindo. Então, aqui ocorreu a meiose. A meiose ocorreu durante a formação de gametas. Então, aqui nesse ciclo diplonte, a meiose é gamética. Para que ela ocorreu? Para formar gameta. Qual a necessidade do gameta ser formado? Para dar origem ao processo reprodutivo dessa planta ou dessa alga. Olha o esqueminha, gametas se encontram, gametas encontrando, nada mais é do que o processo de fecundação. Se os gametas se encontram, ocorreu a fecundação para formar o nosso conhecido zigoto. O zigoto é uma célula diploide. Por que mesmo diploide? Que veio do encontro de gametas. N mais N formou a estrutura 2N. Olha, o zigoto é diploide. O indivíduo adulto é diploide, o zigoto é uma célula. O indivíduo, se eu pregar uma planta, tem raiz, tem caule, tem folha e por aí vai. Então, esse zigoto tem que sofrer várias mitoses, sempre de igual para igual, mitose acontecendo. Então, nesse ciclo diplonte, a meiose é gamética. O que é isso? Ela ocorreu durante a formação de gametas. E agora, um ciclo muito comum nas plantas, depois a gente vai ver cada divisão de planta, é o ciclo haplodiplonte. Que muitas questões gostam de colocar o termo
Gênese. Gênese quer dizer formação, origem. Então, eu estou partindo de um referencial do indivíduo adulto que vai justificar para mim a formação, a origem de novos seres. Olha, eu disse que ele também é chamado de alternância de gerações. Por que isso? Porque ele vai ter uma fase diploide e uma fase haploide. Por isso ele é haplodiplonte. Peraí, mas eu vou começar de onde? Aqui já vou dar uma dica para vocês. Todo ciclo haplodiplonte é ciclo. Ciclo, ponto de partida, é o ponto de chegada. Então, todo ciclo haplodiplonte, o que vai mandar para mim é que tipo de vegetal eu estou analisando. Tem vegetal que quando eu pego a célula dele, que ele está lá no ambiente, analiso o pacotinho lá, cromossômico dele, ele é uma célula diploide. Tem vegetal que quando eu analiso o núcleo, pacotinho de cromossomos, é de uma célula haploide. Tem erro nisso? Não, tem processo evolutivo. Como eu sei isso? Olha, a cada origem vegetal, o que a gente quer? Que ele melhor se adapte ao ambiente. Para isso, nós já sabemos, né, por uma noção básica, que aquele que é melhor adaptado, ele tem que ter características favoráveis desenvolvidas. Então, se é haploide, se é diploide, nós vamos ver o tipo de vegetal. Mas o importante é que a gente entenda e interprete esse ciclo. Vou partir aqui de um indivíduo ou organismo 2N. 2N é o que mesmo? Diploide. No ciclo haplonte, eu falo indivíduo, organismo, tal. No ciclo diplonte, eu falo indivíduo, organismo, tal. No ciclo haplodiplonte, como eu vou ter uma fase haploide não ou, uma fase diploide, surgiu dois nomezinhos aí. Esporófito e gametófito. Fito, lembrando de metáfita, de planta, de vegetal. O esporófito representa para mim o indivíduo diploide. Esse esporófito, então eu vou colocar aqui embaixo para você não esquecer. O esporófito é 2N. No meu esqueminha, ele é um indivíduo diploide. Esse esporófito, o próprio nome já diz, vai produzir esporo, que é uma célula haploide. Aí você vai falar assim, pronto, agora bagunçou tudo. Era gameta, agora aparece um tal de esporo que até então você não falou. Vamos por etapa. Calminha que vai dar tudo certo. É muito conceito, é muito nome, mas super tranquilo de entender o esquema. O nome, já tem a colinha, esporófito produz esporo. O que eu já disse? De 2N para N, o que ocorreu? Meiose. A meiose sempre reduz a carga genética. Mas há uma diferença do esporo em relação ao gameta. Porque se você observar meu esquema, eu não coloquei 2 ligando em 1 aqui. Por que eu não coloquei? Porque o esporo é uma célula haploide e essa célula tem capacidade de germinar. Aqui está o grande diferencial entre esporo e gameta. Então você vai lembrar assim, esporo sozinho desenvolve, gameta sozinho não. Gameta gosta de ficar juntinho com alguém. Então esporo sozinho germina e dá origem ao indivíduo N, que no ciclo haplodiplonte, esse indivíduo N é o gametófito. Olha, o gametófito veio do indivíduo que é o esporo, N para N. Então, o esporo germinando significa que ele está sofrendo mitoses e dando origem a uma fase de desenvolvimento da planta que é chamada de gametófito, que é haploide. Se é gametófito, olha a colinha, vai produzir gametas. Eu disse que gameta é sempre uma célula haploide. Os gametas fecundam,
Então, aqui a gente está falando da fecundação. Para formar o nosso conhecido zigoto, que é diploide, e o zigoto vai sofrer mitoses consecutivas e formar o novo indivíduo 2N. Então, veja bem, nesse ciclo de vida, você tem uma fase diploide e uma fase haploide. A fase diploide ganhou o nome de esporófito. Por quê? Porque vai produzir esporo. A fase haploide ganhou o nome de gametófito porque produz gameta. Mas por que lá não era gametófito? Porque lá a gente estava realizando cada etapa. Eram plantas, eram algas que só tinham uma fase de desenvolvimento. Aqui ela tem duas, fase haploide e fase diploide. A meiose aqui, ela é espórica. Por quê? Porque ela ocorreu durante a formação do esporo. Então, nossa colinha está aqui, não dá para esquecer. Todo esporófito produz esporo. Veja bem, para você ver como é importante interpretar. Todo esporófito é diploide, produz esporo que é haploide. Reduziu carga genética, meiose ocorrendo, meiose espórica. Todo gametófito é haploide e produz gametas, que também são células haploide. Então, o gametófito sendo haploide, produzindo gameta haploide, mitose acontecendo. Recapitulando, sempre de igual para igual é mitose. Então, se eu aplicar esse conceito no ciclo haplodiplonte, quem sofre mitose? O esporo para formar gametófito. Quem sofre mitose? O zigoto para formar esporófito. De N para N, de 2N para 2N, ou seja, de igual para igual, mitose acontecendo. Do maior para o menor, já tem aqui reduzindo carga genética. E do menor para o maior, duplicação aqui da carga, fecundação, encontro de gametas. Então, meus queridos, olha o importante dessa reprodução. Aposto que você aí está aí pensando, poxa vida, nunca imaginei na minha vida que planta, alga, fazia esse tanto de coisa aqui. Muito jogo de palavra, nada de desespero. Dos 3 ciclos que nós vimos aqui, o que é determinante? Você saber o que é meiose, saber o que é mitose e saber que de igual para igual é mitose, reduzindo é meiose. O resto você consegue interpretar tranquilamente. Se você sabe onde ocorre a meiose, o que é célula haploide, o que é célula diploide, você consegue resolver rapidinho qualquer questão ligada à reprodução ou ciclo reprodutivo.